Boa noite, meus amados irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre sua vida, sobre toda a sua casa. Terça-feira, estamos aqui novamente para adorarmos o Senhor, para termos um tempo de leitura bíblica e ouvirmos assim a palavra de Deus, mas também nós vamos adorar o Senhor, vamos louvar a Deus. Deus é bom, as suas misericórdias duram para sempre. Então eu quero ler Salmo 29, os 2 primeiros versículos, que dizem assim: tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da santidade. Aleluia! Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Nós vamos adorar o Senhor e tributarmos a Ele toda a honra, toda a glória, toda a adoração. Ore comigo nesse momento e peça que o Espírito Santo de Deus te conduza nesse momento de louvor e de adoração, que o Espírito Santo encha o teu coração de alegria, de paz, de regozijo nesse momento. Deus querido, Pai amado, estamos aqui mais uma vez, mais uma terça-feira. Ó Deus, agradecemos o Senhor por mais um dia que se passou, por Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua bondade para conosco. Ó Deus querido, obrigado porque o Senhor tem nos mantido vivos. Ó Deus, e nos deu tudo o que precisamos nesse dia para viver. Ó Deus, apesar de todas as lutas e tribulações, o Senhor tem cuidado de nós. E agora nós Te adoramos, Te louvamos. Ó Deus, bendizemos o Teu santo nome. Que o Senhor, ó Deus, nesse tempo seja exaltado por Tua igreja. Que o Teu Espírito Santo inunde-nos de alegria e de paz nesse momento. E que o Senhor venha falar conosco nessa noite, de uma forma muito especial. Traga encorajamento para todos nós. Fortaleça a nossa fé, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos adorar o Senhor. Conselheiro, príncipe da paz, Deus forte, Pai da eternidade, a estrela da manhã. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Deus forte, Pai da eternidade, a estrela da manhã. Ele é o santo de Israel, todo-poderoso Deus, seu reinado não tem fim, santo é o seu nome. O Messias esperado, raiz de Davi, o amado, o Cordeiro imaculado, santo é o seu nome. Soberano Rei dos Reis, Ele é o Santo de Israel, todo-poderoso Deus, seu reinado não tem fim, santo é o seu nome. O Messias esperado, raiz de Davi, o amado, o Cordeiro imaculado, santo é o seu nome. Todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei dos Reis. Todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei dos Reis. Todo louvor. Amém, aleluia. Amém, aleluia. Amados irmãos, esse é o momento de nos colocarmos diante do Senhor em oração. Momento de buscarmos o Senhor, de rogarmos a Deus
por suas bênçãos, rogarmos ao Senhor por aqueles que estão passando necessidades, estão passando por um tempo difícil. Esse é o momento de nos colocarmos diante do Senhor, diante do altar de Deus, diante desse altar de graça e de misericórdia. Então, nesse momento, eu quero convidá-lo a esse momento de oração, de intercessão. Se você tem algum pedido especial, você pode colocar aí no chat, que durante a semana estaremos orando ainda por esse pedido seu. E se você não quer colocar aí no chat, que você possa orar conosco nesse momento. Mas não ore somente por você. Você deve orar por você, mas você também precisa interceder por alguém. Então você conhece alguém que está passando por problemas, de repente enfermidades. Esse é o momento de nos colocarmos diante do Senhor e clamarmos a Deus. Então vamos orar. Feche os seus olhos, vamos orar com fé, confiantes naquele que é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos e daquilo que nós pensamos. Vamos orar. Deus querido, mais uma vez nos colocamos diante do Senhor e nos prostramos agora diante do teu altar, do altar de graça, do altar de misericórdia, crendo no poder do Senhor, nesse poder, ó Deus, que pode mudar toda uma realidade, que pode mudar a nossa história, que pode mudar a nossa vida. Nesse momento eu quero colocar aquela pessoa, Deus, que carece de uma cura física. Oh Deus querido, são tantas pessoas que estão nesse momento, irmãos nossos, amigos, que precisam, ó Deus, da intervenção do Senhor, ó Deus, na cura, na restauração da saúde. Ó Deus querido, em nome de Jesus, venha tocar nessa vida. Que o teu Espírito Santo, ó Deus, agora venha tocar com um toque de cura e de restauração, em nome de Jesus. Pedimos por aqueles que estão agora necessitando de uma porta de emprego, daqueles que estão precisando, ó Deus, de um milagre na área financeira, estão passando, ó Deus, um tempo difícil, ó Deus, estão passando um tempo de dificuldades, ó Pai, na área financeira, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor dê sabedoria, que o Senhor dê inteligência, dê ânimo, dê uma ideia nova e que o Senhor venha abrir portas. Oh Deus querido, eu peço por aqueles que estão com o coração partido, que estão, ó Deus, sendo afligidos, ó Deus, por questões emocionais, estão passando, ó Deus, por aflições emocionais, estão em depressão, estão, ó Deus, passando e encarando um tempo difícil na vida, que o Senhor venha trazer cura, venha trazer restauração, venha curar a mente, venha curar a alma, venha curar o coração. Oh Deus querido, em nome de Jesus, eu peço por aqueles, ó Deus, que precisam de um milagre em alguma área da vida, que o Senhor venha fazer conforme a tua vontade e o teu querer, venha levantar, ó Deus, o caído, venha firmar os passos daqueles que estão, ó Deus, vacilantes, que o Senhor, ó Deus, venha trazer alegria e paz aos corações, traga-nos também um avivamento espiritual, traga um avivamento sobre a tua igreja, sobre a vida dos teus servos. Oh Deus, em nome de Jesus, venha encher-nos do teu Espírito, venha encher a tua igreja de poder do alto, que nós, ó Deus, como igreja do Senhor, estejamos sempre cheios, repletos do Senhor, prontos para a boa obra, prontos para fazer a obra do Senhor. Oh Deus querido, abençoe a nossa cidade, abençoe o nosso estado, abençoe a nossa nação, abençoe o Brasil, abençoe os governantes, ó Deus, desse país, que o Senhor, ó Deus, dê graça, dê sabedoria, e que a tua mão esteja sobre a nossa nação, nos direcionando, abençoando a nossa nação para que possamos ver dias melhores. Oh Deus, em nome de Jesus, derrame sobre nós a tua graça e a tua bênção, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Vamos louvar a Deus. Cantai ao Senhor um cântico novo. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Que Deus maravilhoso, que Deus grandioso. Que nós temos a oportunidade de estar louvando a Ele. Amém? Vamos estar cantando essa canção. Cantai
Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Amém. Glórias a Deus. Amém. Amados irmãos, eu quero compartilhar a palavra de Deus que está lá em Efésios, capítulo 6. Efésios, capítulo 6. A partir do versículo 10, tenho certeza absoluta que você conhece esse texto tão importante para a nossa vida cristã, recomendações do apóstolo Paulo para a nossa batalha na fé, que diz assim, Efésios capítulo 6, versículo 10, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestis-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo
eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Amém. Amado irmão, eu quero falar nessa noite sobre a necessidade da oração. A necessidade da oração. Eu tenho para mim que a maioria dos cristãos, dos crentes, dos servos do Senhor Jesus, nunca tiveram a consciência da necessidade da oração para a vida com Deus, para a jornada de fé. O apóstolo Paulo, ele costuma usar duas figuras para ilustrar a nossa vida com Deus, a nossa jornada com Deus. Primeiro, ele usa a figura de um atleta. A nossa corrida na fé, nós devemos corrê-la como se fosse um atleta, sempre preparados, fortalecidos para essa jornada. É assim que, por exemplo, também diz lá em Hebreus, capítulo 12, quando fala que nós estamos rodeados de tamanha nuvem de testemunhas, e dessa forma nós, como atletas, preparados, fortalecidos, com músculos espirituais, nós devemos correr a jornada da fé com perseverança. Essa é a primeira figura. Mas o apóstolo Paulo também, ele usa uma outra figura para ilustrar a nossa jornada da fé, mas como num campo de batalha. O apóstolo Paulo, ele quer deixar claro para todos os crentes que a vida cristã não é, de forma nenhuma, um chamado para viver em berços esplêndidos. A jornada cristã não é um chamado para vivermos numa terra pacífica. Ao contrário, no capítulo 6, nesse texto que acabamos de ler, o apóstolo Paulo fala que nós devemos lutar a batalha da fé. A nossa salvação já foi conquistada para nós através da obra de Cristo. Então nós não perdemos a salvação. O diabo, ele nem tenta fazer isso, ele sabe que ele não tem poder de tirar a nossa salvação. E por quê? Porque Cristo conquistou para nós a salvação. A salvação é um dom de Deus, é a obra de Deus por nós e para nós. De tal forma que Efésios capítulo 2 fala que isso é dom de Deus e não vem de nós. E não vem de nós para que nós não pudéssemos nos gloriar nisso. Mas é graça, é favor imerecido. E Deus nos deu a salvação em Cristo Jesus. Mas o diabo, como diz aqui no capítulo 6, ele luta, principados e potestades. Eles lutam para minar a nossa fé. A grande batalha não é pela salvação, a grande batalha é pela fé. Todos os dias há uma batalha constante e nós lutamos, primeiro, contra um inimigo invisível. Segundo, um inimigo poderoso. Terceiro, um inimigo que está preparado. Ele está preparado para a batalha, para a guerra. Satanás e seus anjos estão preparados para nos tentar a cada dia e assim tentar minar a nossa fé, enfraquecer a nossa fé, tentando assim constantemente incutir em nós a descrença, a incredulidade. Porque se ele conseguir colocar dúvidas no nosso coração, esfriar a nossa fé, nós naufragamos. E nós também não realizamos aquilo que nós precisamos realizar como servos do Senhor, que é glorificar o nome de Deus. Por isso, quando o servo do Senhor corre a carreira da fé como um atleta, fortalecido, desenvolto e rumo para a linha de chegada, olhando sempre para o autor e consumador da fé, mas no mesmo instante, lutando pela fé como um bom soldado, nós glorificamos a Deus, nós glorificamos o Senhor e assim nós cumprimos o nosso propósito. E a grande batalha do diabo para com a minha vida e para com a sua vida é nos distrair, é nos fazer deixar de lado o nosso propósito maior, que é glorificar a Deus, é fazer-nos naufragar na fé. Por isso que o apóstolo Paulo, ele diz que nós devemos nos revestir cada dia da armadura de Deus. E como nós lemos aqui, nós precisamos revestir
a nossa vida de toda a armadura de Deus. E por quê? Porque nenhum soldado vai para a guerra despreparado. Eu não posso ir para a guerra de qualquer jeito, porque se eu for para a guerra de qualquer jeito, eu serei abatido. Isso é fato, isso é uma realidade. Da mesma forma, eu não posso partir para o campo de batalha da fé, sem estar revestido da armadura de Deus. E eu preciso vestir-me de toda essa armadura. Eu devo estar preparado para o confronto. Eu não posso partir para o campo de batalha pensando em ficar simplesmente na linha de defesa. Eu não posso ficar na trincheira. Não, porque se eu ficar simplesmente na linha de defesa, se eu ficar na trincheira somente me protegendo, esse inimigo que é poderoso, ele vai conseguir minar a minha resistência. Por isso que o apóstolo Paulo fala, olha, você precisa se revestir da armadura de Deus, porque no campo de batalha, o servo do Senhor avança. É por isso que o Senhor Jesus disse que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor. As portas do inferno não podem conter a igreja do Senhor, porque a igreja avança. O servo do Senhor avança. Avança no meio do campo de batalha. E esse campo de batalha é um campo terrível, porque o diabo veio realmente para roubar e matar e destruir. E ele é incansável nessa busca. Satanás, ele pode perder algumas batalhas, mas ele sempre vai retornar. Você pode esperar, meu amado irmão. E é por isso que o apóstolo Paulo fala assim, olha, vocês precisam entender isso. Isso é algo vital para a saúde espiritual. Isso é vital para a vitória na vida cristã. Isso é de vital importância eu ter essa consciência para que eu possa me defender, e não somente me defender, atacar o inimigo que a cada dia tenta avançar sobre a minha vida. Você, meu amado irmão, precisa entender que nesse exato momento, Satanás está articulando meios e formas para fazer com que a sua fé naufrague. Você pode ter toda certeza que o diabo, que ele não nos conhece como Deus nos conhece, mas ele conhece muito de nós. Ele sabe muito a nosso respeito. Ele nos conhece desde o nascimento. Ele percebe as nossas ações, as nossas reações. Ele sabe o que nos faz felizes e nos dá tristeza. Ele conhece pontos fracos da nossa vida. E é por isso que Deus, por sua graça, Ele nunca nos deixou sozinhos nesse campo de batalha. Primeiro, Deus está conosco. É o leão da tribo de Judá que está conosco. Mas não somente Deus está conosco, mas Ele ofereceu a sua armadura. E nós precisamos sim, tendo a realidade de que o diabo e seus anjos, Paulo fala, nós lutamos não contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo. Nós estamos lutando contra algo tenebroso, algo terrível, algo grande. E por isso que muitos que não se atentam para isso naufragam na fé. A fé enfraquecida, sofre derrotas. Quem sabe seja a sua realidade hoje, meu amado irmão. Você tem naufragado na fé, você tem estado enfraquecido, a sua fé está frágil. Você tem pensado abandonar a Cristo, a obra de Deus. E por quê? Porque Satanás conseguiu minar a sua fé. Ele colocou raízes ou sementes de amargura no seu coração. E dessa forma começou a colocar incredulidade. Você já não crê mais como cria antes. E sabe por quê? Com toda certeza você foi displicente nessa área. Você por algum momento deixou de batalhar pela sua fé. Você por algum momento deixou de entender que a nossa jornada aqui é uma jornada de luta. Nós estamos sempre, enquanto estivermos aqui nesse campo de batalha, e o nosso inimigo é poderoso. Mas a boa notícia é o seguinte, que se por um lado o nosso inimigo é poderosíssimo, ele nos conhece, ele sabe os nossos pontos fracos,
Ele sabe aquilo que nos alegra, que nos entristece. Por outro lado, nós temos aquele que é maior do que tudo e todos. Nós temos sim aquele que está sentado no alto e sublime trono, que reina e rege todas as nações. O Senhor Jesus está do nosso lado, Ele está a nosso favor. Mas nós continuamos aqui nesse mundo e lutando a nossa batalha. A cada dia, o exército de Deus aqui nesse mundo, o exército de Deus que tem como objetivo fazer com que o reino de Deus seja estabelecido aqui nessa terra, e que as nações possam perceber esse reino, a luz desse reino. Esse reino, esse exército é composto por pessoas como eu e você, indivíduos, soldados de Cristo, soldados valorosos. E por isso que o apóstolo Paulo traz à nossa mente nessa noite, olha, você precisa estar atento a essas realidades, não se distraia. E por isso que ele fala assim, olha, você precisa lutar com toda perseverança e vigiando a todo tempo. Você precisa vigiar, meu irmão. É como o soldado no campo de batalha, ele não pode pregar os olhos. Se ele está no fronte de batalha, ele não pode dormir. Ele tem que estar atento a todo momento, porque a qualquer instante o inimigo vai chegar. A qualquer momento ele vai sofrer um ataque e ele precisa estar preparado. Quem sabe alguns de nós têm sofrido derrotas porque deixamos de vigiar. Deixamos de olhar com muita perseverança os movimentos espirituais. Nós dormimos realmente espiritualmente. E por isso às vezes o inimigo nos ataca, sofremos ataques terríveis e nós nem percebemos o que está acontecendo. Aí nós ficamos confusos, nós ficamos realmente igual cegos no tiroteio. E por quê? Porque nós não estamos vigiando, ao contrário, nós estamos dormindo. Estamos sendo displicentes no meio da guerra. E o servo do Senhor, o soldado de Cristo, ele está sempre firme, ele está sempre vestido da armadura de Deus, ele não abre mão da armadura de Deus, porque é com essa armadura que nós vamos lutar contra o inimigo e vamos nos defender dos ataques. Mas o servo de Deus, o soldado de Deus, está sempre vigilante. Ele está vigilante porque a qualquer momento Satanás pode usar uma pessoa para trazer um problema para a nossa vida. E às vezes nós começamos numa luta de carne contra carne, sangue contra sangue, e nós nem percebemos que a luta realmente é contra o diabo, contra os seus demônios, contra forças espirituais. Às vezes, por displicência nossa, por não estarmos vigilantes, o diabo começa a lançar sementes de incredulidade na nossa vida, no nosso coração, começa a trazer confusão dentro da nossa casa, ou até mesmo dentro da igreja do Senhor, e nós não percebemos que é um ataque maligno, é um ataque espiritual. Por isso o apóstolo Paulo está falando assim, olha, não vai adiantar muito você vestir de toda a armadura de Deus, se você não vigiar, se você dormir. E por quê? Porque você pode estar totalmente vestido da armadura de Deus, mas se você estiver dormindo, descuidado, Satanás vai entrar exatamente no ponto fraco da sua vida. Por isso Paulo está falando assim, você precisa se revestir de toda a armadura de Deus, mas você precisa estar alerta. Você precisa vigiar a cada momento, a cada instante. Você precisa, irmão, cada dia mais, ficar atento àquilo que está acontecendo, das realidades espirituais. Mas o meu tema aqui nessa noite é a necessidade da oração. Porque olha só, o que faz dar poder à sua vida para lutar, ou o que faz essa vestidura, o que faz essa armadura ser eficaz, é a oração. O apóstolo Paulo, ele diz assim, olha, você deve revestir de toda a armadura, mas você deve orar e suplicar a Deus em todo tempo. É a oração que faz com que essa armadura de Deus
a qual nós vestimos, faz com que ela seja eficaz. É a oração que nos dá forças para avançar. É a oração que vai nos dar poder espiritual para avançarmos contra o inimigo. É a oração que vai fortalecer a nossa fé. E por isso que a oração é tão necessária. E às vezes nós negligenciamos a oração. Nós ainda não reconhecemos o poder da oração para a batalha espiritual. Não tem como você vencer um inimigo que é espiritual, que é poderoso, sem o poder da oração. A maior arma do crente é a oração. O Senhor vem nos munir de toda a armadura de Deus, mas sem a oração nós seremos vencidos. Sem a oração nós não teremos poder do enfrentamento. Sem a oração nós não teremos energia emocional e muito menos espiritual para lutarmos no dia mau e prevalecermos. Por isso, nessa noite, nós precisamos fazer como o apóstolo Paulo está nos ensinando. Primeiro, termos a consciência exata da realidade espiritual. Nós devemos correr a carreira da fé como atletas, fortalecendo sempre os nossos músculos espirituais, sempre avançando em direção à linha de chegada, mas nós temos que ter a certeza de que a nossa vida aqui não é nada fácil. Nós estamos no campo de batalha, lutando contra um inimigo invisível, um inimigo que é poderosíssimo, e ele está juntando todas as suas forças para tentar nos destruir. Ele não tem poder de tirar a nossa salvação, mas ele tem a audácia de tentar tirar e diminuir, enfraquecer a nossa fé. Ele tem feito constantes tentativas de semear incredulidade no nosso coração. E por isso é de vital importância, Paulo dizendo para nós, fortalecei no Senhor, fortalecei no Senhor, fortalecei no Senhor, fortaleça a sua vida no Senhor, vista a armadura de Deus, não vá para a guerra, não enfrente o inimigo despreparado, mas acima de tudo, você precisa orar sem cessar, você precisa buscar a Deus, você precisa clamar o Senhor, porque é pelo poder da oração que nós avançamos, é através da oração que conseguimos ter discernimentos espirituais, é através da oração que o Espírito Santo de Deus nos revela a tua vontade, e através da oração que o próprio Espírito de Deus nos fortalece para a boa luta, para o bom combate. Por isso, meu amado irmão, eu quero fazer um pedido e suplicar a você que você venha fortalecer a sua vida de oração. Você pode até falar assim, pastor, mas eu oro, mas por mais que você ore, ainda está orando pouco. Ore mais, busque a Deus em oração. O apóstolo Paulo está falando aqui, vocês devem orar sem cessar em todo o tempo. Ore em espírito, busque ao Senhor incessantemente. Quando você perceber um ataque, uma investida de Satanás sobre sua vida, sobre a sua casa, a primeira coisa que você deve fazer é orar. Quando você perceber que as coisas estão difíceis, o cerco está fechando, a primeira coisa a fazer é sair para cima, é buscar o Senhor. Porque o apóstolo Paulo está falando assim, olha, eu não só oro, mas eu também peço para que vocês orem por mim. Paulo está ensinando um princípio maravilhoso da oração. A oração não deve ser egoísta. Eu não devo clamar só para mim, mas eu sei que eu tenho ao meu lado outros soldados, soldados da fé, irmãos nossos, que estão carecendo, precisando da nossa ajuda. E uma das formas eficazes de ajudar o nosso irmão, o nosso companheiro de luta, é orando por ele, é clamando e intercedendo. Seja um intercessor, clame ao Senhor pela igreja de Deus, pelos filhos de Deus, clame ao Senhor pelas missões, clame ao Senhor pelos pastores, clame ao Senhor pelos ministérios da igreja. Paulo diz assim,
Vocês devem orar para mim, para que eu possa receber poder, intrepidez para pregar o Evangelho, para que eu possa cumprir o propósito de Deus na minha vida. Por isso, meu amado irmão, quando você orar, e você precisa orar incessantemente, lembre-se dos seus companheiros, lembre-se que nós precisamos também da sua oração. Eu preciso orar por você, você precisa orar por mim. Nós precisamos orar pela igreja do Senhor, porque a oração é vital para a nossa vitória. É através da oração que nós vamos conquistar a vitória. É através do poder da oração que o inimigo será envergonhado. Ele sofrerá derrota após derrota. Por isso eu quero convidá-lo a orar nesse momento. Mas não somente orar nesse momento, como também clamar o Senhor a cada instante. Intensifique a sua vida de oração. Busque o Senhor em todo o tempo. E você vai perceber como você vai começar a conquistar cada dia mais grandes vitórias. Você vai perceber que as lutas vão se intensificar, mas o diabo será derrotado mais vezes. Você vai perceber como que Deus te fará vitorioso, vitoriosa, através do poder da oração. Precisamos orar mais. Intensifique a sua vida de oração, em nome de Jesus. Deus querido, Pai amado, nós estamos aqui diante do Senhor, e acabamos de ouvir, ó Deus, da necessidade da oração para a vitória no campo de batalha. Temos a consciência que estamos nesse campo de batalha, que o nosso inimigo, ele é poderoso. Nosso inimigo é um inimigo espiritual, mas nós temos a nosso favor o leão da tribo de Judá, o Senhor que está sentado num trono soberano. Mas nós também, ó Deus, nessa hora temos a certeza de que o Senhor nos deu, ó Deus, toda a armadura de Deus para avançarmos, para lutarmos. Mas às vezes nós esquecemos do poder da oração. E eu peço a Deus que nesta hora o Teu Espírito venha incomodar-nos, e fazendo assim nos intensificar na oração. Que os Teus servos, que as Tuas servas, a Tua igreja, possam ser, ó Deus, heróis da oração, homens e mulheres que oram sem cessar, que nós possamos, ó Deus, obter vitórias após vitórias através do poder da oração. Faça isso em mim, faça isso na vida dos Teus servos agora, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Oh, amado irmão, Deus abençoe sua vida, Deus te dê graça, Deus te dê poder espiritual, que Deus abençoe a tua semana, que te encha de graça, de alegria e de paz, em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe e até domingo, se Deus quiser. Amém. Luz das nações que dissipa as trevas, abre os meus olhos para ver. Lindo Tu és, eu só quero adorar-te, dar os meus dias para Ti. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Rei sobre todos, Tu és exaltado, entronizado nos céus. Humildemente vieste
para adorar-te, vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá